E aí, vamos estudar a lição? Hoje a pauta está girando em torno do capítulo 14 e 15 de Romanos. Compartilhe a lição com o pessoal aí, pedindo para a galera seguir a gente lá no Instagram, @PRDudu, no canal do YouTube PRDudu. Dá o like lá para receber a notificação de uma nova postagem a cada dia. E também no Facebook, Eduardo Batista da Silva, que para a glória de Jesus já passamos de 40 mil indivíduos que estão nos seguindo lá. Vamos em frente em nome de Jesus com essa palavra poderosa da lição da escola sabatina. Romanos capítulo 14 e 15 é o texto do dia de hoje. E o apóstolo Paulo está ali com o maior jogo de cintura, tentando resolver um problema que está, na verdade, gerando um grande conflito, que é esta coisa, essa picuinha existente entre os costumes pelos judeus e pelos cristãos gentios e cristãos judeus, e os cristãos judeus conclamando a necessidade de seguir os costumes, enquanto os gentios estão recebendo por parte de Paulo a orientação de que isso não é necessário, e o pau está quebrando, e todo esse jogo de cintura é necessário com muita paciência e muita tolerância, porque é assim que a gente resolve problema. Ninguém consegue resolver um problema se não for com paciência e se não for com tolerância. Ao invés de resolver um problema quando não temos paciência e tolerância, nós só colocamos mais lenha na fogueira e o fogo cresce e consome todo mundo que está envolvido com a dificuldade. E aí a lição cita aqui um parágrafo no finalzinho dela dizendo: a unidade entre os cristãos é manifestada na paciência e na tolerância, mesmo quando não concordamos em alguns pontos, especialmente quando esses pontos não são essenciais à nossa fé. Aqui é simples assim: você não concorda com uma pessoa, mas a nossa unidade como corpo de Cristo não precisa ser ferido por causa disso. Tudo por causa de uma palavrinha chamada respeito. Se há respeito, a unidade não fica comprometida. E eu te conto um caso rapidinho, no seguinte sentido: o indivíduo brigou com a vizinha da igreja, estando ele lá no território da igreja, e achou que a igreja deveria aumentar o muro de sua congregação por conta dessa intriga que ele teve com a vizinha. E foi para a comissão da igreja, e a igreja enxergou que não era necessidade naquele momento levantar o muro mais alto do que já se encontrava e que tínhamos outras prioridades para investimento. O indivíduo, muito aborrecido, ficou brigando com todo mundo, e a primeira oportunidade que teve foi se vingando de um por um, porque não fizeram a vontade dele, quando no coletivo isso não era o mais importante. Por ser voto vencido, ficou revoltadinho, se achou incompreendido e resolveu ficar atirando para tudo quanto é lado para ferir as pessoas. Esse é um comportamento saudável? Será que eu não posso ser voto vencido? E se eu for voto vencido porque o geral está enxergando uma necessidade maior e mais importante para a igreja, e coisa que eu não enxerguei, por causa disso eu vou ficar chateadinho? Será que não está faltando um pouco de maturidade da minha parte para acatar que fui um voto vencido e que a maioria dentro de um consenso é aquilo pelo qual agora eu devo trabalhar? Ou seja, não é mais a minha opinião, mas é o consenso da maioria por meio de um voto? É assim que deveria ser, mas infelizmente nem sempre é. O que isso significa? Que todos nós precisamos amadurecer no desenvolvimento do nosso cristianismo. Que Deus nos ajude nesse processo, porque afinal de contas pode haver unidade em meio à diversidade, mas depende se você está com o Espírito de Deus no seu coração, no sentido de ter mansidão e de ter paciência para lidar com essas questões. Que Deus nos ajude para que a nossa diferença nos aproxime e não nos separe. E isso só é possível em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai querido, outorga-nos o Teu Espírito nesta hora, para que possamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ensina-nos como proceder diante dos desafios da vida, desde os mais simples até os mais complexos, em nome de Jesus. Amém.